E se o mundo não fosse o grande problema? Se tudo estivesse tranquilamente bem, como uma tempestade, talvez não como um jardim, mas se fosse apenas uma questão de ponto de vista ou ponto de percepção, para tudo ficar bem, tranquilo, e o mundo deixar de ser esse desastre que parece ser. Isso tudo parece ser uma grande balela, mas eu tenho uma história para te contar sobre isso. Saudações, Leandro Zen, bem-vindos aos Papos Além. Aqui a gente fala sobre essa intrincada maneira de ver o mundo de dentro para fora, de fora para dentro. Papos Além. Nessa semana eu estive numa escola, numa turma de segundo ano do ensino fundamental, onde eu desenvolvo o projeto Cultura Zen. Eu levo o piano, eu toco as minhas músicas e a gente faz algumas atividades, alguns exercícios de percepção, de meditação. E depois que eu toquei a primeira música, o menino levantou-se e disse: "O meu sonho até então era ser policial, combater o crime. Agora que eu vi o senhor tocando, o meu sonho é ser músico." Eu fiquei lisonjeado. Mas aí eu aproveitei a ocasião e puxei um papo além para as crianças. Vocês acham que ser músico, fazer música, não é combater a violência? O menino outro respondeu: "Olha, talvez se eu visse alguém que vai me roubar, eu diria para ele: espera um pouco, olha o que eu sei fazer." E aí começa a cantar para ele. Entenda, essa é uma percepção. É uma percepção que todos nós temos. Normalmente a gente cresce olhando o mundo só desta ótica: combate ao crime. Resolva o problema. O mundo é um problema. Temos que transformar o mundo. Punir os responsáveis, ou coisas assim. Ou trazer mais força aos inocentes, né? Resolver as coisas coletivamente. Essa percepção. Mas veja bem, se você já tem uma índole de combater o crime, e você trazer esta mesma índole para o fazer música, você vai ter mudado de lugar na sociedade, você vai ter mudado, na verdade, a sua percepção em relação à sua verdadeira tarefa neste mundo. Você começaria a atuar antes da violência existir, antes do crime existir, porque a violência está dentro de você, né? A raiva, o medo, o constrangimento, tudo que é amargurante está dentro de nós. E são esses sentimentos, são essas circunstâncias interiores que fazem a gente vir a cometer atos criminosos, por assim dizer. Então é fácil entender que você, ao enfrentar o crime que já está acontecendo, está, na verdade, cortando os galhos que não param de crescer. Aí entra aquilo que eu chamo de cultura zen aqui nos Papos Além. O próprio nome do projeto que eu desenvolvo presencialmente nas escolas, Cultura Zen, trata-se de fazer acender essa percepção interior, de lidar com com essas tempestades interiores, enquanto elas ainda são interiores, né? É disso que se trata a meditação, o autoconhecimento. E falando sobre os adultos, que não são lá tão adultos assim, são só crianças crescidas neste país, que ficam brigando entre direita e esquerda, colocando automaticamente uma pessoa, um ser humano, em uma panela ou outra, apenas por rasas observações intelectuais. Isso é infantil.
Tem crianças mais maduras que esse tipo de gente. Eles ficam gritando um com o outro e brigando infinitamente. É claro, enquanto alguns ganham muito dinheiro com isso, de uma maneira ou outra, eletronicamente ou não. Então eu diria que o brasileiro é um povo muito jovem, muito infantil ainda. Está, como num todo, aprendendo aos poucos que isso tudo é brincadeira de criança. Ficar jogando uma pessoa contra outra. E o que você vai fazer para resolver o mundo? É aquela coisa, resolver o mundo, combater a criminalidade, combater a corrupção. Você está combatendo uma coisa que acontece antes de tudo e de mais nada dentro de você. A sua mente prega peças. Ela prega uma peça tão bem pregada na sua cabeça que você passa a acreditar que para ter uma vida melhor você precisa excluir metade do país, isolá-los em uma cadeia para que você possa viver em paz com a outra metade das pessoas que pensam mais ou menos como você. Mas isso é uma percepção ignorante. A sociedade é letárgica, é lenta. Só aos pouquinhos e muito aos pouquinhos ela vai percebendo que isso realmente precisa amadurecer. É um processo, mas a cultura Zen ajuda muito a maturação desta percepção. Nós não podemos criar um mundo, uma sociedade pacífica, se dentro de nós temos esse pensamento de guerrilha, de combate, de separação. Isso tem a ver com raiva e medo, essencialmente. Raiva e medo. Eu e eles, eu e os outros. Uma percepção mental ilusória básica. Eu falo muito da cultura Zen também, aqui no canal, que ela é nada mais, nada menos que a percepção não dualista. O mundo é um todo e eu faço parte do mundo assim como ele é. Ele está perfeito assim como ele é. Sim, há muita ignorância, há muita violência, há muita separação de pessoas, há muito caos e tumulto. Sim, e nós estamos fazendo parte disso. Agora, qual é o nosso ponto de vista? A gente vai querer simplesmente fechar os olhos e isso tudo desaparece? É claro que não. Isso seria também muito infantil. A maioria das pessoas faz isso também, achando que vai resolver as coisas. Mas você não precisa resolver nada. Esse mundo, essa vida, não é uma questão de resolver problemas, é uma questão sempre de encontrar a percepção certa, porque percepção significa alma, vida eterna, céu. Percepção é o que há de mais importante para um ser humano adquirir, profundidade de percepção. Você precisa ir além da mente separatista. Você precisa ir além da mente. Você precisa ir além do dualismo que a mente provoca. Eu e eles não é real, não existe. E a partir dessa ilusão é que começam todos os problemas. Os políticos que se separam em grupos, eles tentam resolver a sociedade ainda sem perceber que o problema é interior. E se o problema, e se a condição é interior, política alguma importa. Porque a política, ela é o resultado da paz ou da confusão interior das pessoas. Ela não muda o mundo. Ela faz parte do caos do mundo. Agora, se estivermos em paz, se soubermos como lidar com a nossa raiva, com o nosso medo, com a nossa percepção, aí sim, as coisas políticas começarão a não serem mais tão absurdas, porque o absurdo está dentro de cada um de nós. A sua consciência, a sua profundidade de percepção não tem nada a ver com sua profissão, é claro. Seja você policial, combatendo o crime, ou seja você músico, promovendo a paz e a beleza no mundo. Isso não importa, porque há muitos maus artistas
no sentido inconscientes, ignorantes, imbecis, promovendo a violência de forma a promover uma música ruim, uma cultura ruim, um viés ideológico imbecil, porque antes de tudo ele, como ser humano, está completamente tapado. E existem, da mesma forma, pessoas que realizam atos, ações públicas, políticos ou não, geralmente não. Geralmente são pessoas que fazem trabalhos voluntariamente, mas que são trabalhos políticos e não partidários. E geralmente essas pessoas têm uma boa consciência, uma boa percepção, e geralmente quem está na política oficial, por assim dizer, são as pessoas mais ignóbeis possíveis, né, que estão ali como forma de parasitar-nos. E há também, claro, músicos que simplesmente tocam músicas bonitas e fazem inspirar as pessoas. Então o mundo melhora uma vez que a sua percepção se aprofunda. Não é exatamente o seu fazer, é o seu ser que faz toda a diferença. Você não precisa fazer ninguém mudar de ideia. As pessoas serão aquilo que elas são devido à história psicológica delas. Cada pessoa tem a sua própria jornada neste mundo, seus próprios pensamentos e inventos e imaginações. Você não precisa mudar nada disso. Você só precisa olhar para as pessoas não como inimigas. E você não precisa atacar essas inimigas, porque isso tudo é um erro que inicia dentro de você. Não, a pessoa não vai deixar de ser o que ela é. Você que vai aprender, perceber as coisas de uma maneira mais profunda, maior. É claro que a ignorância, ela sempre será e terá de ser sanada com sabedoria, mas veja, você não combate a ignorância, você alimenta a sabedoria interior. É um processo sutilmente diferente e muito poderoso, e não tem nada a ver com política externa. Se você quiser saber mais sobre o Cultura Zen, tem os links aqui na descrição. Inclusive para crianças, né? O Conto do Sábio Chinês tem em PDF, tem em videoaulas. São maneiras que você tem de poder também contribuir para o canal. Ok? Até o próximo vídeo.